entrega oficial, a inauguração oficial da nova Barra de Santana, né? E a gente tem a alegria de receber hoje aqui nos estúdios o Procópio Lucena, que é assessor do movimento dos atingidos e atingidas pela construção do complexo barragem de Oiticica. E o ouvinte aqui do nosso programa, ele acompanha essa discussão há mais ou menos 8 anos, acho de 8 a 9 anos que a gente fala aqui quase todos os dias, pelo menos toda semana, sobre a barragem do Oiticica, né? E graças a Deus esse grande dia chegou, né? Que é a inauguração, a entrega de uma cidade dentro da zona rural para centenas de famílias, que é a nova Barra de Santana. E o Procópio acompanhou, desde o início, acompanha até hoje esse processo através do CEAPAC, da Diocese de Caicó, do Movimento dos Atingidos, e tem propriedade, mais do que qualquer outra pessoa, para falar sobre o que é que significa esse dia 30 de junho de 2022 para aquelas famílias da Barra de Santana. Procópio, fala agora da Barra de Santana. Mais uma vez, bom dia. Pois é, bom dia, Marcos Danta, bom dia, ouvintes. Um abraço fraterno, né? Irmão de caminhada ao povo de Barra de Santana, um povo bom, um povo trabalhador, um povo de muita fé, né? Eu digo sempre, Marcos Danta, se a fé remove montanha, o povo de Barra de Santana é uma montanha de fé. São 9 anos de peleja, de luta, de mobilização, de articulação, de reuniões. Foram mais de 300 reuniões, né? São 3 governos federais e 3 governos estaduais, né? Foram momentos de muitas angústias, de muito sofrimento, muitas cicatrizes, de muitas incertezas, de muita desesperança. Então é uma caminhada, né, que é marcada por tudo isso, mas é marcada por vitórias, é marcada também por conquistas, né? E esse conjunto de conquistas que aconteceram, elas têm um legado, né, que carrega também uma grande gratidão, a gratidão à igreja, né, os 3 bispos do Rio Grande do Norte, quando fizeram toda aquela caminhada, que saímos botando as cruzes em cada canto, inclusive lá onde é hoje a Barra de Santana, lá no Alto do Paióis, né, o Barracão da Resistência, né, o apoio do movimento sindical, da FETARN, dos sindicatos, né, o apoio dos parlamentares federais do Rio Grande do Norte, que nunca deixaram de colocar emenda parlamentar para essa obra, né, a presença, inclusive, dos prefeitos do Seridó apoiando isso em vários momentos, vereadores, inclusive de Jucurutu, né? A imprensa, a Rádio Rural, né, nunca deixou um minuto de estar presente, né? A nossa Diocese de Caicó, começando por Padre Ivanoff, que na época era administrador diocesano, havia uma vagância da Diocese, depois do Antônio, chega e se empenha e vai para dentro da comunidade e acompanha isso permanentemente, né? E teve todo um processo também de diálogo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Marcos, teve um papel estratégico. Nós temos a informação que eu tenho e pesquisando é que nenhum estado se estabeleceu, né, um juizado para acompanhar a parte de conflitos, tem um núcleo de conflito permanente acompanhando uma obra. O Ministério Público Federal teve um papel estratégico, a Justiça Federal, quando no momento tivemos que fazer um distrato de uma obra, né, e tivemos que denunciar uma obra que estava sendo mal feita e que tinha 38 painéis de casa que tinham caído em 2018, né, e o Ministério Público compreendeu, inclusive o governo do estado que chegou compreendeu e assumiu com o movimento essa luta junto à Justiça, inclusive com a Procuradoria-Geral do Estado, contribuindo, vindo ao Ministério Público Federal. Então aconteceram um conjunto de fatores, né, e de dificuldades que foram sendo enfrentadas. Quer dizer, isso não foi fácil. Nós paramos a obra quase 2 anos em decorrência disso. Tivemos que ter uma lei estadual, Marcos, para poder fazer permutas de comércio, indústria e serviço, que não podia fazer a indenização do bem, né, do bem físico, da estrutura, e permutar o terreno. A lei não permitia. O que preciso foi uma lei para a Assembleia, já no governo atual, e o deputado Francisco foi o relator dessa matéria, e foi quase 2 anos também de peleja para que saísse. Hoje você tem terrenos específicos para a indústria e comércio, e tem para a indústria e serviço só para comércio. Isso não existia. Então, aconteceram muitos fatos, mas todos esses fatos, essas lutas, elas foram sementes que germinaram. Elas tiveram frutos. Amanhã vai ser um dia de um sonho, 9 anos de sonho, de luta, de resistência. E isso é fruto da luta do movimento de todos esses sujeitos políticos.
mas também é fruto da vontade política do governo do Estado. Né? A gente não pode negar que houve isso. E evidentemente que houve as parcerias federais, né, entre o governo do Estado e o governo federal, nos 3 governos, tanto no governo, né, que já passado de Dilma, para o governo do Temer e do governo do Bolsonaro, todos tiveram parcerias. Porque isso é o lógico. O Estado republicano brasileiro é isso. As relações entre os governos existem e é dinheiro público, meu, seu, dos nossos impostos. Não é dinheiro do bolso de um governante. É dinheiro dos nossos impostos. Ele já tem que retornar em serviços, né? E, portanto, essa caminhada toda gerou um fruto que é imenso. A Barra de Santana, Marcos Dantas, você foi um cara que teve uma participação, né, permanente nisso. A comunidade toda reconhece o seu papel, de Joelma, da Rádio Rural, das demais emissoras, né, que estiveram lá presentes, cobrindo. Tem muitas teses de universidade sendo feitas sobre esse movimento. Tem muitas repercussões desse movimento nacionalmente. Muita gente quer entender como é que a gente vai conseguir, né, vai conseguir ter uma obra que só vai ser concluída fisicamente quando as questões sociais humanas estiverem resolvidas. Isso nunca existiu na história brasileira, não. Eu converso muito com movimentos atingidos do Brasil inteiro. E essa vai ser a primeira. Porque houve um barracão da resistência que parou a sobra 120 dias. Que fez resistências, que fez lutas democráticas, sem violência. Isso não é um fato qualquer. Houve uma consciência. Essa comunidade de Barra Santana é uma comunidade de gente muito lutadora. As mulheres de Barra Santana você conhece. Os homens, claro, também, mas as mulheres foram muito mais resistentes. Tiveram uma capacidade de compreensão dessa luta imensa. E evidentemente que tem suas críticas, e as suas críticas devem ser respeitadas. As suas dores, as suas feridas devem ser compreendidas. Não é porque está recebendo Barra Santana que não tem crítica. Tem críticas, e as suas críticas são críticas que são históricas por razões de sofrimento de 9 anos, de desesperanças, de muitas promessas não cumpridas. Então foi preciso muita luta. E reconhecer que em todos os governos aconteceram o diálogo. Agora, no governo atual, a gente conseguiu avançar, porque tivemos a felicidade de ter um secretário de Caicó, do Seridó. João Maria nasceu ali, debaixo da ponte do Rio Piranhas. É um seridóense, compreendia melhor as relações. Diferente dos secretários que não tinham essa origem seridóense, não compreendia a nossa linguagem, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, de pensar, de reivindicar. Nós somos um povo muito mais ativo. Eu lembro que ele dizia assim, né, pisa ligeiro. Quem não pode com formiga não assanha formigueiro. E as pessoas não compreendiam isso. Não compreendia isso. Quando a gente criou aquele lema, barrar de hoje fica assim, justiça não, direito já, no pontapé não sairemos, nós estávamos deixando claro, né, que nós não íamos sair de dentro da barra da comunidade, dentro da bacia, sem antes os direitos sociais serem resolvidos, os direitos humanos e ambientais. Porque uma obra física, tijolo e ferro não pode ser mais importante do que gente. Isso foi sempre dito. E as pessoas não compreendiam, mas havia uma resistência, uma unidade forte nisso. E quando nós paramos isso, 120 dias, Marco, teve o barracão da resistência que você conheceu, o barracão da resistência, não era uma coisa de brincadeira, não era assim. Também tinha dores, tinha sofrimentos. Mas hoje, amanhã, vai finalmente ter a grande primeira vitória. Porque você lembra, Marco Dantas, que o que é que caminhava na obra do Complexo Barragem de Oiticica, a obra física? Era só o que caminhava. A Barragem de Oiticica era a poucos eventos. Chegava todo mundo e dizia, a obra vai sair rápido. Era para sair em 2 anos a obra. Vamos para 9. Porque a obra física avançava. Mas não tinha reassentamento para as pessoas rurais. Não tinha assentamento para pessoas que não tinham casa, que eu vou falar sobre isso depois, que não tinha casa. Não tinha plano de ação claramente para a Nova Barra de Santana. Não existia, a estado de contorno não era claro isso. Então, as dimensões sociais e ambientais não tinha clareza porque os governos não tinham planejamento. Mas você acha que elas seriam até feitas, mesmo sem planejamento inicial, ou não? Não. O movimento realmente foi decisivo para que as obras sociais fossem encaixadas no projeto. Foi tão importante isso, Marco Dantas, que quando a PGE entrou com a ação de reintegração de posse, nós geramos um documento com 11 pontos de acordo, e o primeiro acordo desse movimento, né, que gerou a presença do juiz, foi dizer a barragem do Oiticica só será fechada 3 meses depois de resolvidas as questões sociais. Ela ia ser fechada, Marco Dantas. Se não fosse o movimento e os acordos extrajudicial,
a barragem do Oiticica estava pronta, a obra física. E a população estava debaixo de barraca ou estava andando de porta em porta, sendo pedinte e sofrendo. Como tem 500 pessoas ainda na barragem Armando Ribeiro que até hoje nunca receberam suas indenizações. Até hoje sofrem suas famílias. Sentem as dores, as feridas de tudo isso. Então tudo que nós fizemos, esse movimento fez com muita responsabilidade. Tinha muito estudo sobre isso. Nós não estávamos, né, a assessoria do movimento, a FETARNE, né, o movimento da igreja, os bispos, todos nós, advogados que nos acompanharam, né, não estávamos fazendo essa coisa. As discussões que a gente tinha com profissionais da área, a gente sabia o que estava fazendo. Por exemplo, não tinha nenhuma agrovida prevista. Você sabe quanto é, quando vai ser acertado 112 famílias. 112 famílias dá 20% da população que foi desapropriada. Isso não estava previsto. Nós conseguimos, por exemplo, que 779 famílias de agricultores familiares, né, de proprietários, tivesse deles, 79% tivesse servidão administrativa, ou seja, ficasse com suas terras. E 90% deles são agricultores familiares. Isso é um tipo de reforma agrária que não estava prevista. E nós conseguimos isso como? Convencendo o governo do estado a indicar o procurador Salles para desapropriar essas áreas, porque já tinha feito isso conosco da Barragem das Traíras, e deu certo. Então nós praticamente não mexemos com os proprietários. Eles ficaram dentro da barragem de Oiticica. Isso vai ser produção, vai ser emprego e renda. Eles só deslocaram suas casas e suas secas para fora da barragem, mas ficaram com terra e vão continuar trabalhando. No passado isso não era permitido. Era desapropriado 100% e expulsava todo mundo. Não, agora nós ficamos com 90%. 78% vão ficar dentro e desses 90% são agricultores familiares. Isso é uma reforma agrária. Isso é emprego, é renda, é qualidade de vida, é a garantia da aposentadoria, de não perder seu vínculo com a agricultura. É continuar no seu habitat histórico natural, ficar ali onde você viveu. Isso foi uma conquista extraordinária. E olha que teve juiz que não compreendeu isso. E que criou-se dificuldade, mas a partir da nossa ação, das ocupações, das paralisações, isso veio. Então, essas 3 agrovilas, uma já está pronta. Essas agrovilas vai ter irrigação, vai ter área de APP, vai ter área de reserva legal, tem todo um planejamento produtivo que vai ser construído ainda, porque agora nós estamos na parte de organização social, que é de reassentamento. Reassentamos já 37 lá na Canaúba Torta, que amanhã, 21, vai estar recebendo da governadora a oficialidade do Estado de que eles estão naquele lote. Cada casa daquela está em 7 mil metros quadrados, uma pessoa que não tinha um palmo de terra. E mostra o quanto é injusta essa concentração de terra no Brasil. Hoje nós temos 100 mil famílias nas estradas atrás de assentamento. Aqui nós tínhamos 20% da população dentro da barragem sem terra. E não atendemos a todo mundo, atendemos 112 famílias. E no caso de Barra de Santana, da comunidade, você veja, são 176 casas que foram construídas. Mas são 177, mas uma casa será uma casa de apoio, uma estrutura de apoio para ações do Estado, de ações públicas, né? 176 casas. E conseguimos mais 41 casas que não tinha no projeto, para inquilinos. E estamos conseguindo mais 30 terrenos, estamos lutando num diálogo com o governo, a governadora já sinalizou do mérito da solicitação em mais 30 terrenos para casas também. Então são 70 casas a mais, 71 casas a mais. Isso dá 40% quase, Marco Dantas, de pessoas que não tinham casa em Barra que não estavam no projeto. Que não estavam no projeto. Não estavam no projeto. Nós conseguimos algo muito extraordinário. Por exemplo, esses comerciantes não tinham para onde ir. Eles iam ser indenizados 100%. Nós conseguimos essa lei lá na Assembleia, a partir do procurador Salles, que teve um papel extraordinário nisso. E Salles conseguimos fazer uma lei estadual, e aí houve uma permuta de terrenos para o comércio. São 10 comerciantes, que tem hoje, já estão fazendo suas construções, em uma área totalmente saneada, com saneamento, né, com calçamento, com energia moderna, né, com saneamento básico todo pronto. Fantástico. Está lá, eles estão fazendo seus prédios, conseguimos esses terrenos maior do que eles tinham. E conseguimos mais 12 indústrias e serviços, uma área de 7.400 metros quadrados,
para a indústria de serviço, que também já estão fazendo os croquis e vão iniciar suas indústrias de serviço lá. Oficina, queijeira, padaria, uma série de outras coisas. Então, isso foi um outro ganho fantástico. Está lá. Só ir lá para ver. Nós conseguimos isso por muita luta e foi preciso muito diálogo. E, evidentemente, que com o governo atual, pela sua formação, pela natureza do governo atual da governadora, não tinha como não ser isso que foi. O diálogo, a conversação e o entendimento. Então, a Barra de Santana hoje, ela é moderna, ela é saneada 100%, ela é calçada, energia de padrão, tem um calçadão em torno de toda a comunidade, Marcos Dantas, para você caminhar, ter uma melhoria física e mental da saúde. Isso é muito interessante. Você tem uma quadra poliesportiva moderna, onde você tem vestuário, tem banheiros, coisa que não tinha no outro. Banheiro, vestuário, tem toda a estrutura, com arquibancada. Você tem hoje uma sede de uma associação que tem 6 banheiros, inclusive para pessoas deficientes, né, com auditório, com salas todas modernas. Tem um centro comercial. Hoje, o centro comercial tem 22 boxes em Barra de Santana. O mercado atual em Barra de Santana só tinha 3 pessoas que alugavam, que ficavam no box. Nós aumentamos para 22 boxes. E todos já saiu uma ata do juiz, com o acordo do nome das pessoas todas. Então vão ser 22 boxes para atividade diversa, para geração de emprego e renda. Isso é muita coisa. Você tem 10 comerciantes, 12 indústrias de serviços, mais 22 boxes para as pessoas empreendedoras. São mini e pequenos empreendedores. 22, não é pouca coisa. Agora, para que a cidade comece a funcionar, ela já começa a ter vida depois de sexta-feira, por exemplo? Ou ainda depende de alguma coisa ainda? Isso é uma construção, Marco Danta. É uma mudança dessa, veja só. É muito importante. Segunda e terça houve reunião, teve o pessoal do governo do estado presente lá na comunidade Barra de Santana, onde foi feito, né, a assinatura do termo do posse de uso, né, e receber a chave. Né, receber as chaves. E amanhã vai ser entrega oficial pelo governo do estado. Né, o que acontece? Houve um acordo do movimento com o governo do estado, né, de ter pelo menos 30 dias, de 1º de agosto, de julho a 1º de agosto, ter 30 dias para essa comunidade fazer as suas mudanças. Ou, se necessário, mais. O movimento vai estar discutindo, porque você vai transferir, vai ter acesso a essas pessoas, né, e precisa isso ter com calma. Ali é perto, né, não tem risco mais de inundação, até dezembro do próximo ano. Enquanto não chegar o outro inverno, você não tem mais risco de inundação. As pessoas precisam ser deslocada com calma, elas precisam planejar a sua entrada na casa, não vai vir de qualquer jeito, ninguém está vindo despejado. Você está indo, as 176 são permutas, são pessoas que já tinham casa e estão recebendo uma lá, estão recebendo a mesma casa. Inclusive, é importante dizer que os terrenos são 30 por 8, 240 metros quadrados e nas esquinas 300 metros. E muita gente que está recebendo esse terreno só tinha 60 metros, 70 metros de terreno, 80, e está recebendo 240 metros quadrados de terreno, e mais, se for na esquina, 300. E nós temos 5 tipologias de casas, né? A, B, C, D e E. Ela vai de 75 metros de área coberta até 140 metros de área coberta. E essas pessoas vão para suas casas de forma planejada. Eles não estão sendo despejados. Eles vão de forma planejada. Também tem que sair a escola, a pré-escola, a creche, a unidade de bastão, tudo vai ter que sair de forma planejada, reestruturada, porque a estrutura lá do prédio é muito diferente, é muito melhor, tudo mais moderna. Então, todo esse planejamento vai ser feito, por isso que foi proposto esses 30 dias, com possibilidade de mais dias, se for necessário. Né? O governo do estado colocou um plantão, né, dentro do acordo com o movimento, tem um plantão técnico, né, para esses 30 dias, ou mais se for necessário, para cada família daquela visitar a sua casa com o fiscal da obra, do governo do estado e com a empresa, com o engenheiro, vai olhar a sua casa, faz uma vistoria, olha como ela está, como é que está a porta, como é que está a descarga, como é que está a energia, como é que está a estrutura da casa, como é que está o telhado, tudo, vai olhar tudo. E vai fazer ali na vistoria um laudo. Olha, está aqui, a porta não está fechando bem, isso aqui não está assim. E você, depois que fizer o laudo, você pode ir para dentro da casa se você quiser. Se você não quiser ir, quiser aguardar que primeiro se faça aqueles reparos, o ajuste necessário, porque toda casa tem. Você faz uma casa nova, entra para ela e já aparece reparo.
Se você deixar uma casa fechada um mês, já tem problema. No caso, você repara quem vai fazer é a construtora. Que vai fazer a construtora. Todas vai ser feita pela construtora. Então, ele vai lá, ele só deve entrar na casa, já está com a chave, mas só deve entrar na casa com o fiscal e o engenheiro. E ele assina o laudozinho, a vistoria, e fica com a cópia, para acompanhar se foi solucionado ou não. E o movimento vai acompanhar permanentemente isso. O próprio secretário de Estado, João Maria, é muito rigoroso com isso. Na época que ele chegou na Barra Santana, que viu a Barra Santana no passado, né, que nós estávamos com ação na Justiça Federal, o Estado disse, eu vou com vocês, isso aqui eu não recebo. Então ele é um engenheiro de obra, conhece obras e é muito cuidadoso nisso, né? Esse é o campo dele, né? Então a própria ética profissional dele, né? Então ele tem uma responsabilidade muito grande e por isso que ajudou muito a gente nisso. Procopio, qual a entrega da Barra de Santana? Qual é a próxima luta do movimento? Não, aí veja só, nós não vamos, essa entrega, nós vamos passar primeiro esses 30 dias lá dentro da Barra Santana, acompanhando toda essa transferência, todo esse cuidado. Aí nós temos aí uma outra situação, que são os inquilinos que estão lá em Barra Santana. São 41 casas de 100 tetos, famílias sem tetos. Essas casas não vão ser entregues amanhã, mesmo estando dentro de Barra Santana, porque essas casas foram feitas no governo passado e ficaram lá abandonadas e elas foram muito depreciadas. E precisa ser todas sendo recuperadas agora. Sendo recuperadas, já está numa fase avançada de recuperação. E vão ser entregues agora nesse período de 30 dias. Do mesmo jeito, vão ser entregues do mesmo jeito. E elas não tinham energia, elas não tinham água, não tinham saneamento, não tinha nada disso. Ela foi incorporada dentro do Complexo Barra Santana com tudo igualmente às outras. Com água, energia, saneamento, calçamento, tudo como manda o figurino. Né? E aí, a gente precisa, para essas 41, nós vamos ficar agora em articulação com a SEAB, com o governo do Estado, com o próprio juiz da mediação, porque vai sair uma ata com a relação dessas 41 famílias. Tiveram que fazer um novo, tem que atualizar um cadastro, fazia muitos anos. Aconteceram muitos fatos nesses quase 4, 5 anos. Aconteceram muitos fatos. Tem que ser feito um novo cadastramento, uma atualização. Está sendo feita uma busca ativa, uma atualização cadastral. E aí isso vai sair vai ser publicado uma ata do acordo extrajudicial, né, com o juízo do doutor Edson, né? E aí depois publicada, isso deve acontecer até no máximo em 20 dias após isso aqui. As casas têm que ser entregues nesses 41 dias. E essas famílias vão continuar lá em Barra Santana também, depende de um mês. No né? caso, as inquilinas, né? Os sem teto. Você chamou de inquilinos, mas é família sem teto, né? Sim. E paralelo a isso, estamos na luta com os 30 terrenos a mais, né? Você veja a quantidade de famílias, de 176 tinham casa, e nós temos mais 71 que não tinham casas. Olha as injustiças sociais numa comunidade daquele tamanho. Olha, por isso que tem 6 milhões de pessoas no Brasil sem casa, Marco Dante, sem moradia. Isso é muito triste, isso é doloroso demais. Isso é desumano demais. É um país muito injusto, muito desigual, muito perverso com as pessoas humildes. Não é para ser assim. Você não tem onde dormir, não tem onde morar, você não tem uma terra para produzir. Isso é o que há de mais injustiça no mundo. O Brasil é um país galopante em desigualdade e injustiça social. E ainda tem gente conservadora que diz que isso é normal. Isso é coisa de Deus. Não é. Deus não quer isso. Você meter a mão no peito, eu sou um conservador. Concorda com isso. Acho que isso é coisa de Deus. Não é. Você acha que ao final de todo o processo, todas as pessoas que estão hoje em Barra de Santana terão casas para morar? Essas 41 vão ser agora nesse mês. Essas 30 nós estamos em diálogo permanente com o governo. O governo concordou no mérito. Está sendo avaliado pela PGE agora, alegado dado. Nós estamos utilizando a lei que foi aprovada na Assembleia para mostrar que as pessoas que são prejudicadas não é só porque perdeu bens. A gente tem que acabar com essa mania que prejudicado foi quem perdeu bem. Não. Você também foi prejudicado mesmo não tendo bens. Os seus sentimentos, a sua história, todas as suas feridas também foram atingidas. Toda a sua dignidade humana foi atingida. Você vai ser expulso de Barra Santana? Você nasceu, se criou ali, não tem uma casa para morar e vai embora para onde? Vai morar em outra cidade? Vai se enterrar em outra cidade? Não. Isso fere a vida humana. Isso é um direito humano. E nós estamos lutando para que essas famílias tenham acesso a esses mais 30 e que nesse período, esses mais 30, a ideia é que encontre mecanismos, isso está sendo conversado já, mecanismo de mutirões, mecanismo de parcerias envolvendo várias instituições, como o próprio governo do Estado, né, prefeituras e tal, e essas casas sejam construídas nesse período de 6 meses. Né? Lá já tem terreno dentro de Barra de Santana, nós já localizamos os terrenos que ficaram em Barra de Santana, foram terrenos que as famílias
não fizeram permuta de casas, originalmente iam fazer e não fizeram, e aí foram indenizadas e ficaram os terrenos dentro de Barra Santana, já terrenos que estão com água, energia, luz, saneado, que devem ir para lá. As pessoas têm o direito de ir para dentro de Barra Santana. E nós estamos discutindo esses 30 terrenos lá dentro. Já tem uns que nós identificamos com mais uns 20 e pouco que tem lá dentro da área de uma quadra, que também já tem energia e água que dá para fazer lá. Então, a gente, com isso, nós estamos negociando com o governo que as pessoas que forem se mudando, essas casas vão ficando vagas. Nós fizemos um acordo com o governo de que as casas rurais, as cercas rurais, as construções rurais, né, ficassem com o proprietário, assim também como as casas indenizadas em Barra Santana. Telha, tijolo, estrutura, ficasse com o proprietário. Mas nesses casos, algumas casas que possam ser escolhidas para ficar essas pessoas, eles só vão ser desmanchadas depois que as famílias saírem, porque elas precisam ficar lá, protegidas, enquanto isso não for resolvido. Então, tem muito trabalho pela frente. Tem a Agrovila de São Fernando, que agora está indo para licitação, e a de Jucurutu, e a Jaime Piranha. Essa luta continua, do mesmo jeito, o movimento não vai se desfazer, mas não é só isso. Tem o interligamento da estrada da 118 com a comunidade, que o governo federal, depois de uma vinda aqui, o prefeito de Jucurutu, a gente já tinha botado no orçamento e o governo federal tinha tirado. Agora, com o apoio da prefeitura municipal, do prefeito, que fez uma ação muito boa, né, diga-se de passagem, muito justa, e tem que reconhecer, voltou para o orçamento, foi feito um novo plano de trabalho de 90 milhões de reais, está lá no DENOR sendo avaliado e deva ser liberado. Ele tem a luta pela estrada, que a gente sempre lutou, vai melhorar a qualidade de vida, dar mais segurança, né, geração de emprego e renda, mais turismo, tudo isso, para conectar com a Nova Barra Santana. Então você tem um conjunto de muitas coisas, né, que ainda vão ser feitas. Tem inclusive a estrada de contorno, são 128 quilômetros de estrada de contorno, né, para contornar toda a Barra de 85, para a mobilidade das pessoas, né. Tem a parte de energia que ainda não foi transferida, tem a parte dos mataburros que não foram ainda implantados. Então você tem muitas ações, e essas ações foram planejadas pelo governo do Estado. O secretário João Maria, com o governo do Estado, fizeram um planejamento muito qualificado, nós acompanhamos com muita seriedade, né, e a nossa expectativa é que isso tudo seja concluído, e que a gente do movimento vem acompanhando há muito tempo, sabe que isso não será concluído esse ano. Não será concluído esse ano. Aí vem as grandes perguntas, e vamos subir a barragem mais? A barragem vai subindo, sempre, como sempre subiu, planejadamente, de forma que não expulse, que não vá afogar ninguém, que no diálogo as pessoas vão saindo para suas áreas, quem já foi desapropriado vai saindo para suas áreas, né? Quem vai para a agrovila, vai saindo para as agrovilas, e as coisas, a barragem vai subindo, na medida em que o planejamento vá sendo feito, e a gente está acompanhando, de forma que a barragem seja, o complexo seja concluído. Na minha cabeça, esse complexo vai estar construído em 2023. Completo. Eu não vejo possibilidade de 2022 ele estar pronto, não vejo. Vai estar a Barra de Santana, vai estar as agrovilas, as casas vão estar prontas, certamente. As agrovilas têm condições de sair, mas tem ainda essa estrada, enfim, tem muitas coisas para ser resolvidas ainda. Ouvindo perguntas justamente isso aqui. Sobre as indenizações, sabemos que existem muitos sítios ainda a serem indenizados e mais 2 agrovilas a construir. A pergunta é, todos serão indenizados e as agrovilas serão construídas antes de fechar a parede? Sim, não tem jeito. Isso é um acordo que nós temos. Nós temos um acordo, o secretário João Maria, o governo Fátima sabe disso, é ciente disso, né, tem esse compromisso também histórico, né, pela sua natureza, né, política, pela sua história social, então isso está acordado. Houve, Marcos Dantas, uma ampliação de áreas, né? Nós temos aí mais de 100 propriedades aí, mais de 100 hectares, 100 e pouco, 80, quase 100 propriedades a mais, que tiveram que ser ampliadas suas áreas para indenização. Por quê? O movimento vinha insistindo há muito tempo, né? E esse governo atual, pelo menos, escutou o movimento, mas nesses casos, teve um relacionamento muito mais coeso, e fez um novo levantamento topográfico. E aumentou as áreas de inundação. Coisa que no governo passado tinha sido feito um levantamento técnico, a gente questionou o levantamento. Tem uma indústria na comunidade Piedade, do vice-prefeito Joãozinho de Jardim Piranha, que ia ser coberta totalmente. E a gente dizia isso. E foi feito um levantamento, então ampliou as áreas de inundação.
e, portanto, vai ter mais indenizações, sim. Desse planejamento de 90 milhões que foi feito, está também essas indenizações todas. Né? Já estavam previstas as indenizações, ampliando essas indenizações. E terão que ser feitas todas as propriedades que foram atingidas, né? Que serão atingidas pelas águas com essa nova ampliação. Não, porque muitos perguntaram se tinha aumentado 6 metros na barragem do Oicica. Não houve aumento nenhum, né, de cota e nem de volume de água na barragem do Oicica. Apenas foi constatado que era preciso ampliar essas áreas. E elas foram ampliadas, o processo de cadastramento já foi feito, já se sabe quem são essas propriedades. Essas estradas novas já se sabe onde vai passar. Já estamos em diálogo com os agricultores. Vai ter reuniões agora, depois de quinta-feira, próxima vai ter reuniões com os agricultores, porque eles precisam autorizar a passagem dessa estrada para poder ter licença ambiental, e eles estão corretos, eles precisam ter informações claras, eles precisam saber se vai ser a passar essa estrada, se vão ser indenizados novamente, e vão. Quem já teve servidão administrativo numa área, vai ser ampliada a servidão administrativa daquela área. Ele não vai perder a terra, vai continuar com a terra do mesmo jeito, só vai ser indenizado novamente, porque houve, né, fuga de águas em áreas bastante interessantes e ele não pode perder essas áreas. Então, isso está tudo já conversado, existe um planejamento, o próprio governo do estado tem um planejamento eficiente, tem domínio das informações. Hoje a gente sabe exatamente o que falta para terminar, o que falta para concluir, quanto custa. O planejamento foi entregue ao DENOX, o governo do estado fez, através da SEMAR, com muita competência técnica, a gente tem acompanhado, com muita seriedade, de forma que 2023 é um marco histórico para que a maior obra hídrica do Rio Grande do Norte conclua, né, todas as suas fases, todas. E falta ainda muita coisa. Agora, o mais difícil que nós achávamos, que eu achava, quando vi o começo da obra de Barra Santana, era o complexo Nova Barra de Santana, a Nova Barra de Santana. Amanhã vai ser um dia de choro também, porque tem muitas dores, muito sofrimento, teve pandemias, teve acontecimentos dramáticos, houve atos de violência, aconteceu muitas coisas. Gente que lutou, infelizmente, não está mais entre nós. Que não está hoje. Famílias que sonharam em estar todos dentro da casa e vai estar com 1 ou 2 a menos, né, que foram-se, que inclusive não foram enterrados no cemitério. Nós temos um cemitério que segue as questões sanitárias e ambientais, muito, né, tecnicamente. Então, o complexo como um todo, mas tem muitas dores. Então, amanhã será um dia de sonho, será um dia de realização, será um dia de gratidão, mas será um dia para dizer que vale a pena lutar, que vale a pena conversar, que vale a pena dialogar. O movimento soube dialogar com o governo teve respeito ao movimento, politicamente se posicionou corretamente em muitas questões relevantes. O resultado da entrega da Barra Santana amanhã é a entrega, né, é o resultado de um conjunto de diálogos, um conjunto de resistência, um conjunto de lutas, um conjunto de vontades políticas, também de governos e sociedade. E mais do que isso, é a afirmação de que lutar não é crime. Lutar por direito e justiça é um ato de liberdade, é um ato de democracia e é um ato de transformação social. O que tem lá é, isso aqui foi conquista, isso aqui foi luta, isso aqui foi dores, foi resistência, foi sofrimento, mas teve vitórias. Então, será um dia fundamental. Amanhã é um dia, eu estou assim, porque quando eu chego lá embaixo aqui... Você está preparando o coração, né? Então, inclusive, quem quiser, já com a chave na mão, se mudar, sexta-feira pode. Olha, essa é uma informação importante. Veja só. Você pode até se mudar para sua casa. A nossa orientação no movimento é que não faça sem vistoria. As vistorias vão começar dia 1º. Sexta-feira. Sexta-feira. Vai começar as vistorias. Se tiver tudo ok, pode se mudar. Se você quiser, na hora que terminar a vistoria, que você assinar e disser, a minha casa eu entro do jeito que está, porque está faltando aqui só botar aqui, melhorar a fechadura, ou só uma luz estava faltando. Se você identificar que você pode entrar para sua casa com segurança, você deve entrar. Você pode entrar. Agora, existe outra coisa importante. De 7 a 17, nós vamos ter a última festa de Barra de Santana, do padroeiro, da padroeira Santana. Vai ser a última festa, de 7 a 17 de julho. E eu tenho a impressão, pelas conversas que a gente está tendo, que será um momento, né, de muitas reflexões, de muita fé. Você vai se despedir da sua comunidade. Vai ser a última festa do padroeiro naquela comunidade. Na Velha Barra, né? Na Velha Barra. Na atual Barra, eu não chamo de Velha, na atual Barra de Santana. Essa atual Barra de Santana tem muita história, tem muitas vidas, tem muitas trajetórias,
tem muita cultura, tem muitos saberes, tem muitas vivências, tem a trajetória dos que foram, que fundaram e que fizeram aquilo existir. E essa festa de Santana, que vai ser a última, ela vai resgatar toda essa historicidade, toda essa cultura, toda essa coisa de família. Então, eu tenho a impressão que as pessoas só vão se mudarem, né? Algumas podem até se mudarem, mas as pessoas têm muita fé em Santana na comunidade, tem uma história bonita com essa festa, está sendo bem planejada, está sendo bem organizada, o Padre Carlos está muito empenhado, tem uma comissão da comunidade que faz uma festa maravilhosa, você conhece, né, que organiza tudo, vai ter cavalgada, vai ter despedida, vai ter momento de reflexões, vai ter momento de agradecimento, vai ter momento, né, de muito choro, então vai ser um momento muito bonito. Então, eu tenho a impressão que muita gente, a grande maioria, na minha leitura, só vão deixar a Barra Santana. Pode até já começar a carregar alguns bens, já ir organizando algumas coisas, né, já ir preparando lá. Tem gente que já comprou móveis novos que vão botar lá dentro, então já vão fazendo isso, né? Pode já ir pertinho ali, todo dia ir lá, já ajeitando as coisas, botando a sua cara na casa, o seu jeito de viver dentro de casa. E aí, essa transferência, eu acho que vai acontecer realmente mais de peso depois da festa Santana. E essa festa nós vamos estar lá, né, Marcos? Com certeza. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu, Procópio? Eu agradeço e eu estou esperançoso. Amanhã vai ser um dia que meu coração vai a 100. 7h12. A gente volta já com mais informações aqui no